Olha, Gustavo, maravilhoso, né? Me lembrou da gravação. Obrigada, Gustavo. Arrasou, viu? Depois a gente acerta. Vou fazer uma transferência de bônus horas pra você, tá? Beleza. A gente liga no automático, né? E quando vê, já era. Então, só pra gente recapitular pro pessoal que vai assistir a mais tarde a gravação, é o capítulo 6, vida espiritual. Pergunta 223 a 256. E, em continuação, o livro segundo, Mundo Espiritual dos Espíritos. O que é que a gente vai refletir hoje? Vamos falar sobre espíritos errantes, mundos transitórios, percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Há uns teminhas bem interessantes aí que Kardec traz, né, no livro dos espíritos. Aí vai começar sobre o espírito errante. O que é que eu trouxe mais? O que eu joguei isso é mais importante, mas aí o que não tiver aqui, vocês também acharam, ah, Ana, eu li isso aqui, eu também achei muito interessante. Fiquem à vontade, tá bom? Então, o que é que a gente viu, né? A gente já falou sobre reencarnação, a gente já falou sobre desencarnação. O que que acontece após a morte do corpo físico? Eu acho que isso é o que mais nos inquieta, né? O que nos deixa assim mais aflita. O que é que acontece após, né? O que é que vem em seguida? E aí a espiritualidade fala, né, que após o desencarne, então vocês gravem bem, desencarne é como a gente chama de morte física. Como Graça já falou de outras vezes, né, para dizer novas palavras novas. Então, morte, a gente sempre tem a ideia, ah, morreu, acabou, se não existe mais, aí Kardec substitui por desencarne, tá? E a espiritualidade também usa o termo desencarne. Então, após o desencarne, que é a morte física, né? O nosso corpo um dia vai morrer, ninguém sabe qual a causa. Então, que seja de velhice, mas nem sempre é assim que acontece. Os espíritos, algumas vezes, eles podem reencarnar imediatamente, mas na maioria desses, só depois de intervalos mais ou menos longos. Então, o que é que pode acontecer quando a gente desencarnar? A gente pode reencarnar logo em seguida, tá? Ou seja, desencarnou, reencarnou já novamente. Mas na maioria dos casos, ou seja, essa questão de reencarnar logo em seguida é uma exceção à regra. Na maioria das vezes a gente passa um tempo lá no plano espiritual. É como se a gente passasse uma temporada, tá? Então, esse tempo que a gente passa lá no plano espiritual, ele pode ser longo ou curto. Não há, assim, uma regra geral, sabe? Depende muito da nossa necessidade, na necessidade de cada espírito. Esse intervalo que a gente chama de erraticidade, tá bom? O que é a erraticidade? É esse tempo que a gente passa lá no plano espiritual. O espírito que está lá na erraticidade, que está lá no plano espiritual, é chamado de espírito errante, tá? O espírito errante é aquele que espera, que aspira a um novo destino. Ou seja, quando a gente está lá no plano espiritual, a gente está esperando, né? A gente está desejando, o que é que vem em seguida, o que é que eu vou fazer, quais são as minhas tarefas. Então, a gente é considerado um espírito errante. A duração desse período varia, como eu já falei, como a gente já falou aqui em cima, né? O intervalo pode ser mais ou menos longo. Pode durar algumas horas ou até milhares de séculos. Não existe um limite estabelecido, mas ele não é perpétuo. Ou seja, como eles falaram, né? Não é assim, varia muito da necessidade do espírito, pode ser alguns dias, algumas horas, ou até instantaneamente ele vai reencarnar, ou até milhares de séculos, mas assim, por mais que se passe milhares de séculos, isso não significa perpetuidade, né? Não significa que o espírito vai ficar para lá para sempre. Isso não acontece. Porque cedo ou tarde o espírito recomeçará uma nova existência. Então, por mais, vamos supor assim, que a gente diga assim, não quero mais reencarnar não, vou ficar aqui no plano espiritual, que é muito do bom, não quero esse negócio de reencarnação mais não. Vai chegar um momento que a gente vai sentir a necessidade de reencarnar, que a gente vai ter essa necessidade de recomeçar uma nova existência. André Luiz traz muitos exemplos pra gente. Eu vou falar muito de André Luiz, que eu tô lendo os Mensageiros, né? Então, eu me lembro também de outras obras dele. Em Ação e Reação, ele conta sobre a história, né? Ele tá lá no plano espiritual.
E tinha 2 trabalhadores no setor onde é que ele estava, que estavam querendo aspirar novos horizontes, ou seja, eles estavam querendo ir para esferas mais elevadas do que aqueles estavam. Só que algo emperrava, algo impedia que eles tivessem um mérito de se elevar, né? De ir para um mundo mais adiantado, ainda no plano espiritual que a gente está falando. E aí, quando eles foram ver, eles tinham um débito, né? Assim, com de vidas passadas, na época em que lá da Idade Média, que eles lutavam e eles eram culpados porque traíram, né, os companheiros de guerra, atiravam os companheiros ao mar. E aí eles disseram, bem, é isso aqui que está me impedindo, né, é essa culpa que está fazendo com que eu não ande, dê uns passinhos para frente. Então a gente vai reencarnar. Então ele já está há um tempo lá no plano espiritual. Pela necessidade de evoluir, de sonhar mais alto, eles viram que tinha algo prendendo ao passado. E aí eles decidiram reencarnar. Eles reencarnaram, né? Eles eram fuzileiros navais e desencarnaram num náufrago. E aí André Luiz conta, né, que através daquela experiência do náufrago, eles tinham se reharmonizado, né, com a justiça divina, e assim eles conseguiram tocar o baile, né, tocar a vida deles. Vocês têm algo a acrescentar? Não? Então, assim, quando a gente morrer, a gente vai lá pro plano espiritual, tá? A gente vai... Oi, Oi, fala aí, Grace. boa noite, pessoal. Boa noite, Ana. Só complementar aqui que os espíritos errantes, o título não é válido para os espíritos que não estão mais sujeitos à reencarnação. Por exemplo, os espíritos puros, né, os angélicos, esse aí, mesmo estando no plano espiritual, não são espíritos errantes porque não vão mais reencarnar. A gente vai falar com ele logo aqui em seguida. Aqui, ó. Tu quer falar mais alguma coisa ou era só isso? Não, só isso mesmo. Olha, tu pode falar, viu? A Tô erraticidade... tímida. Eu sei, eu conheço essa timidez. Apesar de a gente estar lá no plano espiritual, nessa questão da erraticidade, ela não é indicativo nem de superioridade ou nem inferioridade dos espíritos. Porque vamos supor assim, pode ter um espírito muito perfeito que ele reencarna quase que instantaneamente, é o que a gente chama de reencarnação compulsória, tá? Então ele desencarnou, reencarnou. E existem espíritos já mais adiantados, né, mais benevolentes, que vão ficar lá um tempo no plano espiritual. Então, estar no plano espiritual, nesse período de erraticidade, não significa perfeição. Por quê? Porque o nosso estado é justamente esse, é livre da matéria. Então, o nosso estado normal é desencarnar, é estar lá no plano espiritual. É meio assim, né? Porque a gente teme demais a morte, a gente teme demais o que vem em seguida, só que a nossa vida normal é lá. Há uma inversão de valores aí, né? E espíritos errantes são aqueles que ainda precisam reencarnar. Tá? Ou seja, o errante, ele está lá no plano espiritual, ele está desejando algo, ele está esperando por algo, por uma oportunidade. Já os espíritos superiores, eles não são considerados errantes. Por quê? Porque eles já são superiores. O estado que eles se encontram já é definitivo, ele não precisa reencarnar mais. Então, reencarnar é espírito errante. Possível, a maioria de nós, né, a não ser que exista um espírito superior entre nós, a grande maioria de nós somos espíritos errantes, tá? E os espíritos errantes, eles também se instruem, ou seja, né, aquela questão, vamos lá para o plano espiritual, fulano tá lá tocando harpa, né, que nem aquelas figuras angélicas que a gente vê nos quadros, né. Amanhã tinha uma pintura de um anjo enorme, cheio de asinho, tocando uma harpa, de rapaz, lá é vida, ficar lá no plano espiritual tocando harpa, hein. E o espírito errante, eles não ficam fazendo isso, né, não, assim, tem alguns que vão para essa inclinação musical, mas assim, eles também buscam se instruir, também estudam o passado, né? Eles analisam o que aconteceu no seu passado e procuram através desse passado formas de se elevarem, formas de evoluírem. Eles observam, recebem instruções por onde eles passam.
pode conhecer outros mundos na condição de estrangeiro. Então vocês vão pensar aqui, né? De mas rapaz, mas não é tá aqui na Terra, né? Porque aqui na Terra a gente fica, né? A gente estuda, a gente convive uns com os outros. Nós temos também nossos mestres, nossos professores. A gente pode conhecer outros países, outras cidades, né? Na condição de estrangeiro, não como moradores. E então, olha só, né, como não muda muita coisa. A única coisa que muda é a nossa condição. E, claro, né, lá é como o André Luiz fala, né, aqui é uma cópia de lá, uma cópia bem mal feitinha, né, porque lá é outros 500. E as obras mediúnicas, elas são cheias de exemplos de espírito errante. A gente pega as obras de André Luiz. O André Luiz é um espírito errante. O André Luiz está lá em nosso lar ou aqui na Terra, né? Ele está estudando, ele está ele tá experimentando, ele está recebendo instruções dos espíritos que estão coordenando aquele trabalho, né? Então, ele vai a outros mundos, seja colônias espirituais, seja aqui na Terra. Então, para vocês verem que lá tem muito o que fazer, né? A gente não fica naquela ociosidade de espírito eterno. Até os espíritos superiores, quando chegam no topo da cadeia evolutiva, eles também não param de trabalhar, não. Jesus mesmo disse, né? Meu Pai trabalha desde todo sempre e eu também trabalho. Então lá a gente rala bastante. Alguém quer fazer alguma comparação, algum comentário? Não? Ana, Oi. eu ia falar que no filme Nosso Lar, né, tem até uma cena que, bem no começo, que o André Luiz vai pedir para ver a família aqui na Terra, aí, tipo, na cena tem uma senhora, assim, junto com ele, e aí perguntou, né, para ela, mas o que você está fazendo, no que você está trabalhando, e ela, assim, nada, tipo, nada me interessa. E aí falam para ela, né, não, você tem que fazer alguma coisa, senão você não, né, você não consegue, tipo, as recompensas, né, entre aspas. São os méritos, né? Isso, São, exatamente. são as benesses do trabalho, né? Então, para vocês verem, nosso lar é uma colônia de transição. Ela não é uma colônia assim perfeita. As colônias espirituais são habitadas por espíritos. E espíritos como dessa senhora, os guias, né, os grandes líderes dessa colônia também estão nesse processo evolutivo. Possivelmente nosso lar hoje não é o mesmo nosso lar que André Luiz habitou, né, em que ele narrou as histórias dele, mas mesmo assim as obras são riquíssimas, assim, de muito ensinamento. E até no caso que a Beatriz falou, né, a gente muda muita coisa. Como essa senhora, eu lembro dessa entrevista, né, que ele vai pedir uma concessão para voltar para a Terra. Aí ela disse assim, mas não fazia nada na Terra, algo assim, né? Ela disse, sim, mas aqui ninguém fica na ociosidade, nós temos diversos trabalhos, né? Basta você se dedicar a um. Então, para vocês verem que até lá, né? Se a gente não tiver vontade, fica difícil a gente fazer alguma coisa por nós, né? Posso seguir? Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, eu vou continuar. Os espíritos, eles podem conservar as mais paixões que tinham na Terra. Isso aí a gente já conversou. Essa questão de morreu, acabou-se, né? Ou morreu, virou santo, isso aqui não casa muito bem com o espiritismo, não. Quando a gente desencarna, a gente continua sendo os mesmos que fomos aqui na Terra. Se a gente foi avarento aqui na Terra, a gente vai ser avarento lá no plano espiritual. Se a gente foi ciumento aqui, a gente vai ser lá no plano espiritual. Então a gente conserva essas más paixões, tanto os defeitos como também as virtudes, né? E resta tipo uma atmosfera que os envolve pelo apego à matéria. Então, olha só, eu cito muito André Luiz, porque é o que eu estou lendo no momento, tá? Mas vocês também podem citar outras obras, outros espíritos que vocês tenham afinidade, gostem de ler, tenha alguma passagem que vocês lembram aí para compartilhar. André Luiz nos Mensageiros, né, ele está fazendo uma visita à crosta terrestre junto com um coordenador e um amigo dele, né, um colega que precisam passar pela mesma experiência, pelo mesmo trabalho. E aí eles estão voltando, né,
em cima, né, entre as nuvens, e vê os pontinhos, né, na Terra, que são os humanos, e como se fosse uma névoa envolvendo. Aí André Luiz pergunta, mas o que seriam essas névoas, né? O que seriam essas névoas? Ela disse assim, é o magnetismo, são os pensamentos dessas pessoas. Então vocês pensam assim, que um espírito muito apegado à matéria, ele vai refletir ao seu redor, através do seu magnetismo, através de sua energia, o que ele traz no seu coração. Quanto mais apegado à matéria, mais essa atmosfera vai ser pesada, vai ser material. Tem espíritos que são tão apegados à matéria que ele, se a gente puder tocar, a gente toca neles. E tanto quanto a matéria deles é pesada, justamente por causa desse apego. E aí esse apego à matéria pode fazer com que eles sejam felizes ou infelizes. O livro Céu e Inferno, de Kardec, eu costumo dizer que ele é uma obra mediúnica, né? Uma reunião mediúnica transcrita, porque ele traz vários exemplos desses espíritos nessas condições de apego à matéria. É um mais infeliz do que o outro, né? Essa atmosfera seria tipo perispírito? Não, o perispírito é como a gente vê o espírito. Quando a gente diz assim, eu vi uma alma penada, a gente não vê a alma penada, a gente vê o espírito, né? O desencarnado. Quando a gente diz assim, eu vi um espírito, você viu o perispírito dele. É como se fosse o corpo espiritual. É como se fosse, não. É o corpo espiritual dele, do jeito que nós temos nosso corpo físico. Essa atmosfera que eles falam é nessa questão do nosso pensamento, das nossas emoções, né? O quanto essa atmosfera poderá fazer parte, né, de tudo que está ao nosso redor, e também atrair as companhias que estão pensando da mesma forma que nós. Aí a gente pode pensar, mas o Cristo seria um umbral. Então o umbral é justamente a comunhão daqueles espíritos em pensamento que dá origem a toda aquela atmosfera, né? De trevas, de frio, de sofrimento, de padecimento. Joana de Ângeles, ela tem esse pensamento, né? Ela tem essa frase muito que eu nunca esqueci, que a nossa mente é fonte criadora. A gente não tem assim noção do quanto o nosso pensamento pode criar, né? Alguém abriu o microfone? Não? Alguém quer falar? Não? Então é isso. É basicamente a lei da atração, né? É como se fosse um campo magnético. A gente viu, né, com as propriedades do perispírito, essa questão da irradiação. Nós temos essa capacidade de irradiar. Mas a gente vai irradiar o quê? Aquilo que a gente está pensando, né? Se são um espírito muito apegado, digamos assim, é ciumento, tem dificuldade de deixar a esposa ou o marido que ficou no plano espiritual, ele vai, né, plasmar toda essa atmosfera em volta dele. E aí ele vai ser infeliz, né? Porque ninguém é feliz sendo ciumento, né? Agora é o que pode falar. O próprio André Luiz, ele chama também de psicosfera, né? Isso, a psicosfera. É isso mesmo, a psicosfera. É bem complexo isso aí, mas é só pra gente ter noção do quanto o nosso pensamento, ele pode criar. Por isso que o Papa, eu não sei, eu acho que foi o Papa João Paulo II, que ele teve uma frase muito bonita, que ele disse assim, que em todos os anos dele, de Vaticano, ele tinha chegado à conclusão que o inferno, ele não é físico, ele é um estado mental, um estado de consciência, né? Porque a gente pode estar onde estivermos, se a gente não estiver em paz com a nossa consciência, a gente não vai ter tranquilidade, a gente não vai ser feliz, né? Profundo, né? Então, assim, a gente pode dizer assim, mas eu não quero reencarnar não, porque eu quero ficar no plano espiritual. Beleza, no plano espiritual você pode se melhorar e muito, tá? O espírito pode melhorar-se muito na erraticidade. Mas é na existência corpórea que ele põe em prática as novas ideias que ele adquiriu. Então, quando a gente está no plano espiritual, a gente está estudando, a gente está tendo experiência, a gente está trabalhando, mas é aqui na Terra que a gente coloca em prática. Aqui na Terra, na reencarnação, a gente evolui muito mais rápido. Vocês não têm ideia. Basta a gente se permitir, tá? Já os espíritos superiores, apesar de não precisarem mais encarnar, né? Como a gente viu, os espíritos superiores, eles não são errantes. Eles já estão na sua forma definitiva.
eles ainda podem voltar aos mundos inferiores para ajudá-los a progredir. Então, olha só como funciona a misericórdia divina, né? Então, lá o espírito superior não precisa mais encarnar, mas ele pode optar pela reencarnação para poder ajudar, né? Para poder nos ajudar. Não, eu vou lá reencarnar na Terra, fazer ela andar mais rápido, né? Girar assim e tal. Aí reencarna. Aí vem um missionário. Aí vem aquele ser iluminado que chama muito a nossa atenção, que é muito amoroso, que é muito caridoso, que é muito, muito, muito tudo. São esses seres que vêm em missão para nos ajudar. Bom, e a gente poderia passar a noite inteira lançando exemplos, né? A Débora, expectativa e a realidade. Bem isso mesmo. Vocês têm mais alguma coisa para colaborar ou posso passar para frente? Então eu vou passar, tá bom? Mundos transitórios. Vocês já pararam para pensar o que é um mundo transitório? Quando eu pensava em mundo transitório, eu dizia assim, cara, essas são as colônias espirituais, né? Porque é um mundo transitório. Uma hora a gente tá nele, outra hora a gente tá na Terra. Eu juro pra vocês, quando eu ouvi esse termo mundo transitório, eu só relacionava as moradas espirituais e não as moradas físicas. Mas aí Kardec vem discorrendo, vem criando um raciocínio pra gente. Existem mundos que servem de estações e de repouso para os espíritos errantes. São posições intermediárias graduadas de acordo com a natureza dos espíritos. Então, olha só, né? A gente tá lá no plano espiritual, mas o plano, o que é o plano? A gente vai ficar navegando no espaço? Não, a gente vai para moradas espirituais. Então, existem esses mundos que servem justamente de estações, de repouso, um local onde a gente vai ficar. E assim como, né, as nossas moradas físicas, como a Terra, o plano espiritual, esses mundos são de acordo com a natureza dos espíritos, né? Então, uma morada espiritual de um espírito superior é totalmente diferente de um espírito imperfeito, por exemplo, né? De acordo com a nossa natureza. Assim como tudo na natureza, a situação desses mundos ela é temporária. Tá? Ela está em constante mudança, em constante aperfeiçoamento. Não só são os espíritos que evoluem, os mundos também evoluem. Então, às vezes a gente fica meio descrente, né? Porque é normal a gente ter esses dias de descrença, mas a Terra ela está em processo evolutivo também, por incrível que pareça. A gente está nesse processo evolutivo. Se a gente olhar na nossa história, a gente vai ver o quanto primitiva já foi a Terra, né? Inclusive seus moradores. Esses mundos transitórios, ao contrário da Terra, ela não é habitada por seres corpóreos, né? Ou seja, não existe espíritos reencarnando em mundos transitórios. Não agora. Por quê? Porque a situação deles é temporária, é só por um tempo. Exemplo de mundo transitório que os espíritos trouxeram a Kardec: a Terra no período de sua formação. Então imagina assim, no início da formação da Terra, né, onde era o caos, os elementos estavam tudo difuso pelo ar, não havia fusão desses elementos, não tinha capacidade de vida, né, de gerar vida aqui na Terra, vida orgânica, mas ela era habitada por espíritos desencarnados. Aí eu trouxe essa passagem de Kardec, que eu acho linda, né? Eu achei muito bonita ela. Nada é inútil na natureza. Cada coisa tem o seu objetivo, sua destinação. Nada é vazio, tudo é habitado. Há vida por toda parte. Aí eu achei tão linda essa passagem de Kardec, porque, né, a gente deixa de se sentir sozinho, né? Solitário. Não há um único planeta habitado se a Terra. Aí vem Kardec e diz, não, todas as moradas são habitadas, né? Se não for por seres corpóreos, se não for por espíritos encarnados, pelas almas, serão pelos desencarnados. Lindo, né? Eu acho lindo. Alguém tem alguma coisa para falar? Não? Não. Vocês estão calados hoje aqui, tá preparando um temporal. Boa noite, posso falar? Boa noite, pode. Será que de repente Vênus e Mercúrio entrariam nesses mundos né, habitados por seres incorpóreos, porque dois planetas que estão muito próximos do Sol e a condição de vida orgânica, pelo menos chegaram à conclusão que não tem como, devido às condições, né?
temperatura, pressão. Tem também Marte. Marte até então parece ser desabitada, a não ser que a vida seja subterrânea, né? Isso. E a gente não saiba, né? Tem muitas correntes, né, em cima disso. Mas o que é que os espíritos falam quando eles tratam disso, eles chamam de pluralidade dos mundos habitados, é que todos os planetas, eles são habitados, né? Todos os planetas. E o que a gente sabe, né, quando a gente vai estudar mais assim aprofundado, é que a Terra é o planeta menos adiantado do nosso sistema solar. Então, possivelmente, todos esses planetas, eles são habitados. Claro que a população que habitam esses planetas, como o senhor falou, né, falou em Marte, falou em Vênus, planetas mais próximos ao Sol, eles vão ter suas exigências próprias, né? O corpo físico daqueles habitantes não vai ser o mesmo, vai ser tudo assim, de acordo com a exigência do planeta. Mas vamos pensar assim, vamos trabalhar com a hipótese de que Mercúrio não seja habitado, né, por seres encarnados. Vamos supor que Mercúrio ele está nesse estado de mundo transitório, que a vida ela não é possível, né, pelas condições como tu levantasse. Vai ter vida e de alguma forma, como eles falaram, né, por mais que não tenha seres encarnados, ainda vai ser uma morada espiritual dos espíritos errantes. Eu respondi tua pergunta? Com certeza. Obrigada. Aí o Gustavo falou, na casa do meu pai tem muitas moradas, bem isso, não falta morada, se a gente quiser a gente passa se for permitido, né, a gente passa uma temporada em cada uma dessas. Rafa, tu quer falar alguma coisa? A Graça está pedindo para tu colaborar. Não? Graça encurralando as pessoas. Ele deve estar com comida na boca, né? Deve estar comendo. Então vamos lá, vamos progredir. Desculpa, não desculpa. Vamos entrar, mas aí se tu quiser falar, tu tá ajustando, tá? Beleza, quando tu ajustar, tu me fala, tá? Eu vou tocando aqui o baile. Vamos entrar numa parte... tu inventou uma gambiarra, foi? Ai, meu Deus. Perdi os últimos minutos. Não, é porque tu falou que gosta demais do tema, né? Dessa questão dos mundos, mundo transitório, a questão da muitas moradas na casa do pai. Tu tem alguma coisa para colaborar nesse tema? Ana, Oi. inclusive Kardec ele trata sobre esse tema nas revistas espíritas, né? Na de 58, se eu não me engano, ele fala sobre a vida em Júpiter, né, como um planeta mais adiantado e que, portanto, os seres de lá teriam uma compleição física, o perispírito, muito mais delicado, né, a partir da matéria daquele planeta. O que os espíritos falam é quanto mais a gente vai evoluindo, não só na nossa vida espiritual, mas na vida terrena, né, na matéria, mais o nosso corpo físico, mais o nosso corpo espiritual, ele vai se tornando mais leve, mais suave. Eles chamam etéreo, né? Termos que ele usa é etéreo. Exato. E com a vida totalmente adaptada às condições do planeta, né? Inclusive os intervalos entre as reencarnações desses seres seriam muito mais amplas, né? Em torno de 500, 600 anos. Bem diferente da nossa realidade ainda, né? Bem longe, amiga. Inclusive ele fala, né, que, por exemplo, vamos supor assim que um planeta seja muito atormentado pela eletricidade, magnetismo. Aqueles habitantes que moram naqueles planetas, eles vão se adaptar àquilo ali. Eles vão usar a hostilidade da natureza a favor deles, né, uma forma deles progredirem. Então, quem desejar saber mais sobre esse tema, dá uma pesquisadinha nas revistas espíritas, que o Kardec ele traz. Eu ia pensar que tu ia dizer assim, me chama no PV. E aí, Rafa, tu tá por aí, mano? Rafa, Consegui. se comunique. Tá me ouvindo? Você está entre nós? Você está me ouvindo? Sim. Estou. Amém. Então tá bom, fiz uma gambiarra aqui de áudio. Tudo bem, boa noite, gente. Não, é um tema que me agrada bastante. Eu não ouvi eu ouvi a pergunta do Marcos, na verdade, eu acabei não ouvindo o que você respondeu. Mas eu ouvi ele
falando das questões dos planetas, né, da questão orgânica e tudo mais, a gente tem que ter uma visão um pouco fora da caixa nesse caso, né, porque a gente tem que pensar que aquele planeta talvez tenha moradia, seja moradia de alguns tipos de espíritos que a gente não consegue, que não precisa daquela questão orgânica, né? Então a gente não consegue visualizar que tipo de morador tem ali, né? Então a gente sempre fica tentando buscar coisas iguais às nossas, né? Usa a gente como referência, porque óbvio a gente não tem outra, mas a gente acaba se frustrando às vezes porque busca coisas parecidas ou busca um lugar diferente ou uma nova morada pra gente mesmo, né? Nos outros planetas da nossa galáxia. E é difícil, né? Porque hoje a gente só tem acesso ao que a gente vê e os planetas que a gente conhece, eles não têm estrutura para nossa forma corpórea. Então, se existem muitas moradas, né, na casa do meu pai, a gente tem que entender que tipos nós não vamos conseguir, porque está fora do nosso alcance de compreensão, né, mas que existem espíritos que vivem lá, dentro daquela necessidade, e que talvez sejam invisíveis aos nossos olhos. Então, mesmo que vão lá equipamentos do Caramba 4, a gente não vai conseguir visualizar, eles não vão conseguir detectar esse tipo de vida que a gente está acostumado a ver, ou que a gente está esperando ver. Era só isso que eu queria complementar. Obrigada, Rafa. É isso aí, todo um processo. Ana, Oi. eu queria complementar uma coisa que o Rafael falou, que eu achei interessante quando ele disse sobre pensar fora da caixa, né? Porque quando o nosso colega até perguntou, nossa, mas as condições climáticas lá no planeta, eu queria complementar que a gente pensa muito como a gente também, o nosso corpo físico. E por que o corpo deles teria que ser como o nosso, né? Eles não teriam um corpo físico diferente, com uma outra matéria. Às vezes, matérias que a gente nem imagina, que nem existem aqui no nosso planeta, mas existem no lá. Como há muitas moradas na casa do pai, cada morada com a sua característica, talvez. Eu achei interessante essa fala do Rafael, até para a gente pensar um pouco nisso, né? A gente não tem uma evolução moral e também intelectual de compreender além daquilo que a gente conhece aqui no nosso planeta. Queria complementar isso também, né? São corpos diferentes. Fala. Eu sou um cara bastante geek, né? Gosto de usar muito a cultura pop como referência, né? Acredito que tudo que vem da tudo que vem da cultura geek é inspiração, né? Vai falar da de Avatar, né? Não, eu ia falar de Star Wars. De Star mesmo. Wars, muito bem. Quando você fala de pluralidade de planetas, mundos transitórios, né? Quando você fala desse tipo de assunto, você tem que lembrar de Star Wars, Star Trek, tem que lembrar. Só que lá eles têm, mesmo que visualmente a gente vê que visualmente cada um tem um jeito, cada planeta tem um tipo de habitante e eles se veem e eles se locomovem de um para outro. A diferença é que nós não estamos perto dessa possibilidade. Né? Mas de onde será que vêm essas inspirações para os criadores? Essas criaturas, essas formas, né? Muito, muito perfeito, esses novos linguajares, né? As línguas que eles criam para determinados povos que nem existem. Então, assim, tudo é muito... Se a gente for pensar de forma espiritual, a gente vai pensar assim, ó, caramba, ou a gente já viveu lá, ou a gente esteve lá para aprender e trazer esse tipo de informação para cá. Então eu sempre observo a cultura, né, de uma forma bem abrangente, sempre buscando os elementos espirituais nela. E eu sempre vejo, né, quando vejo esse tipo de assunto, eu adoro. E aí, Rafael, nossa, fugiu o que você falou que ia falar, e pode tocar a hora que eu lembrar, eu ponho aqui no chat. Eu lembrei de Avatar, não vou mentir, né? Porque Avatar era um planeta do filme, né? Pra quem assistiu, totalmente hostil pra vida humana, né? Lembrei, depois eu falo. E aí pra eles conhecerem a cultura, né? A fauna, a flora daquele planeta, eles teriam que se sincronizar, né? Com o corpo de lá. Então foi um filme que me chamou muita atenção, né? Sim, Priscila, o que é que você ia falar?
Então, porque quando ele disse, né, sobre os autores, os artistas terem a intuição, eu não apenas acredito, como eu já li, não me perguntem onde, faz um tempo, que eles recebem sim essa intuição. E que só também antes de encarnar já vem com essa coisa dentro deles, essa criação desse mundo, desses mundos dele, por que não eles viram? Claro que a vida corpórea bagunça um pouquinho pra gente, né? As coisas que a gente teve lá e mistura até mesmo com aquilo que a gente acredita ou não, mas é o que o Rafael falou, lá dentro, no fundo, esses autores, esses artistas, eles têm um certo conhecimento. Traz uma ideia Nossa. inata, né? São as famosas ideias inatas que a gente viu, né? Quem que No vai falar? próprio... Não, Ninguém. eu posso falar? Pode. Sim, sim. Boa noite. Nossa, ela falou sobre isso de inspiração, né? E com certeza, a maioria assim, das obras são inspiradas por seres até mais evoluídos. E realmente é que a gente perturba muito as informações, porque a gente quer sempre ainda, infelizmente, deixar as coisas muito parecidas com o que a gente conhece. Porque o desconhecido é muito assustador ainda. A gente tenta aproximar. E até pode ver nas novelas mesmo que seja suave. Tem muito até exemplos que a gente pode pegar até da espiritualidade, de manifestações, coisas até sutil, mas que pouco a pouco, quem sabe, né, vai entrando aí na massa, na grande massa. Verdade. Sim, A Graça. Amanda falou de novela, vale lembrar, o Canal Viva está reprisando a novela Viagem. Ai, eu morro de medo de Alexandre, meu Deus. Eu tenho pavor dele. Jesus amado. E ontem o Também. capítulo foi o desencarne da Diná e ela estava perdida lá no plano espiritual, não tinha entendido que tinha morrido, procurando o celular. É uma cena muito assim engraçada pra gente, muito real também, né? Que é o que acontece com muitos espíritos. Alexandre temido. É exatamente, Bárbara. Morro de medo do Alexandre. Misericórdia. A maioria de nós vai se identificar com a cena quando ela acorda e pergunta onde está o celular. Eu achei que você ia falar, a maioria de nós se identifica quando, como se fosse o Alexandre, né, quando desencarnar. Aí eu pensei nisso. Amigo, Coisa pesada, eu né? não sei. Não quero, não. não. Não vamos nos comprometer aqui, né? Não. Todo mundo Olha. vai estar na sintonia dos mentores de lá, por favor. E por Gente, aqui falar todo sobre... mundo é evoluído, É, todo mundo por tá em boa favor. companhia. Aqui ninguém é Vai pra zombeteiro. colônia, pronto. Deixa eu só Força trazer no pensamento. uma outra lembrança, falando de mundos transitórios. Acho que se não fosse dentro da codificação, a gente não tem relatos palpáveis, né, histórias. A vinda acho que é um dos poucos, se não o único exemplar que fala sobre esse tipo de coisa, que é Exilados da Capela, aliás, que se não tivesse essa obra, talvez a gente tivesse mais dificuldade de compreender o que seriam esses mundos transitórios, porque ele deixa muito claro qual é a função, né, da evolução, de como funciona a evolução do planeta e inclusive dos próprios espíritos que nele habitam. Então é muito legal essa literatura, porque ela ajuda muito a gente visualizar como seriam e como funcionam essas transições dos mundos. Muito bom. Só complementando, o trabalho do André Luiz é excepcional também nesse sentido, né? Porque entre os relatos, eu não lembro agora exatamente qual a obra, mas eles se deparam com um quadro que existe aqui na Terra e alguém questiona, nossa, Foi o mas o mensageiro. artista, pronto, copiou, ele disse, não, na verdade o quadro foi idealizado primeiro aqui e a pessoa visualizou o quadro, guardou na memória e reproduziu quando estava encarnada, né? Então, essas ideias mesmo artísticas têm um quê disso também. E outro ponto, que também não recordo exatamente a obra, mas o espírito Asclépios, né? Um espírito mais evoluído, ele vai até nosso lar para proferir uma palestra lá, e olha que ele é bem mais evoluído. E todos comentam que ele está se preparando e tentando angariar mais cabedal, porque ele tem pretensões de ser promovido para habitar o Sol. Então, tem isso também, porque o Sol, para eles, é uma esfera, um mundo muito mais evoluído. Só grandes trabalhadores do Cristo estariam por lá, né? Então, gente, vamos cuidar da nossa evolução, que é pra ontem o negócio babado, ele é forte.
Bora entrar num assunto bem interessante que vocês vão falar pra caramba também. Já sei. Ó, percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. A gente sempre fica se perguntando, mas o espírito não tá morto, né? Se o espírito teoricamente tá desencarnado, não é pra ele sentir nada, né? Afinal de contas, ele já não tem mais corpo físico. Aí ele fala assim, ó. No mundo espiritual, os espíritos, além de conservar as percepções que tinha na Terra, surgem outras, tá? Então, além daquilo que a gente sente aqui na Terra, que a gente experimenta, tem outras percepções que vai surgir quando a gente desencarnar, tá? E essas percepções e conhecimentos são ilimitados, quanto mais eles se aproximam da perfeição. Então, tem coisas que a gente nem sonha, que nós temos faculdades aí para latentes na gente, que a gente só vai ter acesso a elas quando a gente cuidar, né? Vamos cuidar da evolução, quando a gente se aproximar da perfeição. Aí Kardec começa a perguntar, o que é o tempo parou? Como é que os espíritos sentem o tempo? A espiritual diz que eles, os desencarnados, não compreendem como os encarnados. Por exemplo, os séculos são dias, são instantes que se perdem na eternidade. Porque convenhamos, né? Se nós somos eternos e nós somos imortais, né? Nós não deixamos de existir após a morte, o que é um século diante da eternidade? Não é nada, né? Então, por isso que a gente sempre fala aquela frase, né? O tempo deles é diferente do nosso tempo. Então, vamos supor assim, quando eles vão vir fazer um trabalho aqui na Terra, na crosta da Terra, isso assim, a gente vai para desenvolver uma tarefa em 8 dias terrenos em relação à Terra, porque o tempo da Terra é um, de Júpiter é outro, de Marte é outro, e assim sucessivamente, tá? A relatividade do tempo, né? Como Einstein, olha, cheguei a falar Einstein, Jesus, né? O que é o presente para os espíritos? O presente para os espíritos, eles veem coisas que a gente não vê, né? E tem gente que está encarnado que vê demais, né, Graça? Tem gente que está encarnado eu acho que tem gente que está encarnada aí, que faz parte do grupo, mas não vou dizer o nome, que vê mais que os desencarnados. Diz que é, né? Diz que é, né? Acredita quem quer. O golpe tá aí, cai quem quer, né, amiga? Por que eles veem coisas que a gente não vê? Porque eles têm a visão do espírito, eles não enxergam através dos nossos olhos da carne. A gente vai ver isso bem mais pra frente. Alguém abriu o microfone aí? Não? E o passado? O que é o passado para os espíritos? É o presente. Ele fala assim, o passado é o presente. Assim como para nós, quando nos lembramos de algo que nos impressionou. Ou seja, tem coisa que a gente lembra, que está lá do nosso passado, que a gente relembra e a gente sente as emoções novamente. Pode ser uma mágoa, pode ser um sentimento de felicidade. A gente está lá no passado, mas a gente revive como se estivesse passando por isso agora. É meio doido, né? Mas acontece. Mas apesar disso, né? Apesar da gente ter acesso ao passado, nem tudo sabemos. Por exemplo, a nossa própria criação. Já falei isso para vocês, né? Que todos os espíritos, até o mais perfeito, ele não vai ter lembranças de sua própria criação. Ele não vai lembrar do seu ponto de partida. Vocês têm alguma coisa para falar? Eu tenho. Fala. Fale agora ou cale-se para sempre. E, cara, para mim que, como Kardec tem uma mediunidade de pedra, eu acho muito louco isso, porque essa proximidade, né, do ser espiritual desencarnado, essas percepções que o desencarnado tem, eu como não médium, acho que seria muito legal se tivesse. Quem tem mediunidade não quer, né? E quem não tem, quer. E é sempre assim. Então, assim, acho que deve ser muito legal determinadas sensações, determinadas percepções, porque querendo ou não, a mediunidade já nada mais é do que você, né, ter mais aflorado esse lado espiritual. Não significa que você é mais evoluído, mas que você tem mais sensibilidade para as questões espirituais. Então, acho muito louco. Eu gostaria muito de ter determinadas sensações mediúnicas, justamente para poder sentir um pouco o outro lado. Né?
Mas, A Graça pode falar com propriedade sobre eu isso. quero sentir, mas eu quero sentir só as coisas boas. As coisas ruins eu não quero sentir, não. Então, esse é o grande problema, Dé. É o grande problema da mediunidade. Você não pode escolher, né, Graça? O pessoal costuma, como o Rafa falou agora, a questão do Kardec não ter uma mediunidade. Vou dar o ponto de vista de uma pessoa que convive com a mediunidade ostensiva desde a infância. Eu creio que isso distrairia bastante, tiraria o foco, porque pense aí, Kardec é ocupado na produção, na elaboração de textos, envolvido em raciocínios, em apreensões, de repente, pela clarividência, ele vê um espírito. Bom demais. Se fosse um espírito sofredor, distrairia do Não tô trabalho. bom. Perfeito, perfeito. Não tô E bom, se né? ele começasse a ter lembranças de Oi, Graça? porque isso ocorre, é inevitável. Principalmente ao se deparar com pessoas que ele tivesse recordações de situações passadas. Então, isso, a minha apreensão é essa. Não, Foi perfeito. algo pensado. Fora a questão anímica também, né? Porque poderia misturar as coisas. Eu Tudo penso também- tem seu lado positivo e o lado negativo, né? É isso Eu mesmo. Exato. acho que ele não ia ser tão crítico assim, analítico como ele foi. Porque se ele já visse, querendo ou não, ele ia se enganar com muita mais facilidade. Eu acho que foi esse não acreditar nisso que deu mais credibilidade pro trabalho. Porque antes ele já tinha todo um trabalho que não envolvia diretamente nada, assim, da codificação. E só depois de ter consolidado já sua carreira, ser conhecido como um professor, tá no meio lá de pessoas realmente que eram reconhecidas na sociedade e que eram respeitadas, só depois disso foi que ele começou com as obras. Aí ele começou com ele logo crítico de eu não acredito nisso, isso é mentira. Ele investigou todos os pontos. Ele descobriu que algumas comunicações realmente eram falsas, até chegar no ponto em que ele disse não, é verdade. E é verdade, por conta disso, daquilo, ele deu abertura, né? A qual os Exato. irmãos queriam Era para que assim acontecesse, a mensagem assim, repassasse para a gente saber o que sabe hoje. É isso aí. Era um cético, né? Não era um deslumbrado religioso que estava defendendo uma bandeira. Isso aí realmente, um pensamento, uma reflexão ótima. É isso mesmo. E Kardec tinha muito sangue frio, né? Porque se fosse eu chegando no negócio com a mesa voando, meu filho, teria ficado não, viu? Já teria saído corrido. O quê? Eu teria Saiu voado. correndo. Eu teria subido em cima da mesa e tinha voado ali, rapaz. Teria ficado não. É porque era Kardec, gente. Era Kardec. Se não fosse Kardec, ia ser Leon Denis. O Gustavo caía duro na hora. Pois é, chegava lá no plano espiritual já para dar comunicação. Eu acho que eu chegava no mesmo dia. Era a mesa voar e eu caí, sabe? Eu lembrei de uma coisa que eu esqueci de falar, que alguém falou de coisas, ainda voltando dos mundos transitórios, né? Não necessariamente a gente só vai acompanhar e receber informações e visitar mundos e coisas bonitinhas, porque a gente consegue ter claramente, né, ainda dentro da cultura pop de qualquer outra influência, muitas coisas feias. Então os lugares que são visitados são de fato todos os tipos de mundo. Então não necessariamente a gente só vai pegar coisas belas e boas, né? Então o espírito viaja para tudo quanto é lugar. Ah, se fosse, meu filho, eu ficaria num mundo desse, não saia mais não. E o futuro? O que é o futuro para os espíritos? Para os desencarnados, né, eles entreveem o futuro, mas nem sempre é permitido que ele revele a nós, né? À medida que ele se aproxima de Deus, mais o futuro se torna claro. Tá? Então, assim, eles entreveem, sabe, os profetas. Como é que os profetas conseguem adivinhar, gente? Eu fico assim, antes de estudando espírito, eu ficava chocada. Eu disse, meu Deus, é um milagre. Aí não existe milagre. Mas eu ficava assim, meu Deus, como é que os profetas conseguem adivinhar o que vai acontecer, né? Aí eu acho interessante a comparação que Kardec faz, né? Kardec diz assim, o profeta é como se fosse um homem que está em cima de um monte. Ele vê o que é que está acontecendo lá embaixo, tudinho. Ele sabe que tem uma floresta, que tem um rio que passa, que vai atravessar um deserto, que nesse deserto tem perigos e tal. Então, os espíritos superiores, eles, dessa forma como, né, eles podem entrever o futuro. É saber, assim, que pelas nossas condutas, pela forma como a gente age, a possibilidade da gente seguir um rumo é esse, de seguir outro é esse. Tá? Mas nem sempre é permitido que a gente revele, porque senão a gente vai ficar, né,
enchendo o saco deles, querendo saber qual é o nosso futuro. E outra, né, Anne? É onde estaria o livre-arbítrio nesse caso? Pois é, né? Se a gente descobre as coisas e decide mudar o rumo delas, Olha, acabou. eu sigo muito a minha intuição, assim. Eu já tive, a gente vai falar sobre isso quando a gente for estudar sobre pressentimento. Quando eu sonho, alguma coisa assim, quando a intuição é muito forte, eu sigo a minha intuição, né? Como se meu guia estivesse prevendo, vendo o meu futuro. Quando eu não sigo, eu dou ruim, né? Então, mas mesmo assim tem um livre-arbítrio, né, Rafa? A gente não precisa, a gente não é obrigado a seguir a nossa intuição, você é quem quer, né? E eles respeitam demais isso. O nosso livre-arbítrio, respeitam demais. Por mais que eles que a gente sabe que a gente vai sofrer, que é uma escolha ruim, eles respeitam demais as nossas escolhas, tá? Então, assim, quando o espírito inferior, Deus que diz que Deus lhe proíbe algo, ou que permite algo, acho que a gente fala isso, né? Não, Deus me proíbe que eu faça tal tipo de coisa. Ou Deus permite. Na verdade, esses espíritos, né, essas pessoas estão falando da intuição, do pressentimento, da influência de algum outro espírito. E aí, como essas pessoas, teoricamente, não acreditam, né, na existência dos espíritos, ele vai atribuir a Deus, né, ou algum santo, alguma entidade aí, tá? A visão dos espíritos é diferente da nossa, né? Porque nós enxergamos através do olho físico. Já a visão do espírito, o que é que os espíritos relatam? É que reside nele por inteiro. Não existe essa questão de olhos, né? É como se eles tivessem uma visão de 360 graus. Eles também não precisam de luz exterior, né? Que é uma necessidade nossa, dos olhos físicos. Eles enxergam no escuro, por assim dizer, né? Então esse negócio de, eu tô com medo de espírito, vou me esconder, vou desligar a luz e vou me esconder debaixo do lençol, besteira. Ele vai ver onde você tá e, né, sinto muito. Kardec chama isso de lucidez universal, que eu estava dizendo para Graça, Kardec chama a visão dos espíritos de lucidez espiritual. Por quê? Porque ele consegue ver tudo, né? E essa visão abrange tudo, o espaço, o tempo, as coisas, não há trevas, não há escuridão para eles, não há obstáculos materiais, né? É uma maravilha, né? Imagina a gente ter uma visão dessa, raio laser, né? E aqui eu vou trazer uma pequena experiência. Todo mundo acha que ter clarividência são flores, né? Mas já aconteceu incontáveis vezes de eu me deitar, fechar os olhos para dormir e continuar vendo tudo. E eu não fechei os olhos ainda. Quando eu toco, estou com os olhos fechados, mas continuo vendo tudo. Lá vou eu estou mentalizando, eu estou de olhos fechados, eu não estou vendo nada. É uma trabalheira. Vocês não acham que é fácil, não? Que acontece dessas também. Acontece essa daí que vos fala, vem maravilhosamente bem. Ela vê o que nem devia, né? Gustavo dizendo, menina, nesse capítulo fala sobre os espíritos superiores verem a Deus, mas toda vez que alguém me fala de ver a Deus, minha mente buga. Gustavo, minha mente já bugou tantas vezes nesse negócio de ver Deus. Porque Deus para mim é uma coisa tão grandiosa que não sei se é possível ver. Pois é, a nossa compreensão sobre Deus ainda é muito limitada, né? O nosso entendimento. Mas os espíritos superiores, eles entendem, compreendem, veem. Um dia eu espero chegar lá, né? Mas até lá, nesse meu tempo, eu bugo igualzinha a você, viu? A Sara que de olho fechado vê rosto. A autora, eu não vejo, não ouço nada, nem queira, Priscila. Fica quietinha aí. Sara, o medo de meditar, mas siga na luta. Amiga, essa luta é de todos nós, viu? Eu durmo quando eu medito. É uma tristeza. A audição. Como é a audição dos espíritos? Então, a visão é aquela visão 360, tá? Não existe obstáculo para os espíritos, não. Já a audição, ele percebe sons e até mesmo outros sons que nossos sentidos são incapazes de perceber. A audição aguçada, né? Convenhamos, tá? Eles conseguem tanto ver como... É como se todos os sentidos deles, né, dos espíritos, estivessem aguçados, fossem mais aperfeiçoados do que os nossos. O espírito só vê e ouve o que quer, os elevados, tá? Então, sabe, às vezes a gente faz isso, né, encarnado, a gente seleciona, a gente prende a nossa atenção no que realmente é interessante para nós.
Já os imperfeitos, muitas vezes, ouvem e veem o que não querem, mas o que pode ser útil ao seu aperfeiçoamento, né? Então, os espíritos mais adiantados podem escolher, não quero ver isso aqui não quero ouvir nem nada não, mas os imperfeitos, os superiores, quando eles dizem assim, não, ele precisa ver essa lembrança, ele precisa retomar essa memória, para justamente ele ir despertando, né, e ir se aperfeiçoando. Quem é que vai falar? Ana, só trazendo aqui uma dica que em nosso lar, né? Tem aquele exemplo do André Luiz logo no início. Ele se admira com o nascer do sol, com as cores que ele consegue ver no horizonte. Pergunta que atmosfera diferente é aquela, né? E ele é esclarecido que, na verdade, é a mesma que nós podemos captar aqui, não há diferença. A única diferença é a ampliação da visão espiritual dele, né? E aí, quando ele está em nosso lar, esse foi no primeiro livro, foi, Graça? Isso, em nosso lar. Quando Logo que ele é socorrido e ele está se recuperando ainda. E aí, nos Mensageiros, que é o segundo livro depois desse, para ele fazer as atividades na crosta terrestre, aqui entre nós, ele vai para um departamento de magnetização, onde lá vão tornar a visão dele ainda mais pura. E aí ele relata que, de fato, quando eles vão na peregrinação para chegar até na crosta, ele percebe coisas que ele não via antes. Inclusive a sua própria luz, né? Que ele fica muito emocionado quando vê o quanto ele tinha conseguido, né? Já se aperfeiçoar. E os próprios médiuns, né? Passam por esse tratamento muito similar para desenvolver essas aptidões, né? Para trabalhar segundo as leis do Cristo, né? Isso, usar suas faculdades no trabalho com Jesus, né? A música. Infelizmente, em relação à música, ele diz que a nossa música não é muito atrativa para eles não, viu? É só para quem gosta mesmo. Mas os mais elevados, faltou um i aqui, né? Os espíritos mais elevados preferem as harmonias celestes. Ele faz toda uma filosofada, né? O espírito, dizendo, o que é a vossa música comparada às sinfonias, às melodias celestes, né? Então, inclusive, na revista Espírita, né? Quando tem o artigo Mozart em Júpiter, Mozart, ele se comunica e ele fala, né, que lá toda a natureza produz música, as próprias árvores, as folhas, elas produzem uma melodia que para nós é imaginável, mas que para eles lá é belíssima. Justamente. Acho que aí tem outra coisa legal que é bom a gente pensar sobre a questão de música, que a gente acaba entrando na questão preconceituosa, né, da música espírita, da música que eleva, da música que é negativa. Acho que tudo isso faz parte. Tudo não, isso porque eu me entalei aqui. Tudo isso acaba porque fazendo. eu não consigo desligar meu microfone aqui onde eu tô. Tudo isso acaba fazendo parte do, como ele diz aí, né, da nossa música, a música dos encarnados, isso, né, o que tá tudo puxado para matéria, para carne. Então, se a gente for pegar as letras, elas são todas relacionadas ao que a gente vive no dia a dia, né? Sejam elas coisas boas ou sejam elas coisas ruins. O que seria essa harmonia celeste? Então, só Deus sabe, porque a gente não tem nem a mínima noção de poder perceber, né? Talvez uma ou outra composição tenha algum elemento, mas a gente não consegue ter essa percepção do que seria a harmonia celeste. Então a gente tem que parar de ficar falando, não, só música X é boa, só vão ficar só, porque como se os anjos tocassem harpas nos céus, né? A gente tem ainda essa figura de linguagem. Então música boa é aquela suave de a meditação, tal. Isso não necessariamente significa que a música é boa. Porque vou pegar um exemplo. Às vezes a pessoa compôs uma melodia maravilhosa, só que ela estava num momento triste de depressão, ou ela acabou de terminar com alguém e fez uma melodia maravilhosa. A melodia pode ser muito linda, mas ela carrega um sentimento daquela pessoa que compôs, né? Um sentimento material. Vou voltar sempre para a questão da matéria. Então, a gente, nossa, olha, que pessoa estava iluminada. A gente sempre gosta de soltar essa. Então, pra gente tomar bastante cuidado quando a gente fala esse tipo de coisa, porque a gente não tem a mínima ideia do que seja essa harmonia celeste. É verdade. Caramba, adorei o que tu colocou. Muito interessante, porque realmente essa dela vem cheia de preconceito já da gente, né? É tipo, isso aqui
é de evolução, isso aqui é de seres evoluídos. A gente tá até coloca numa caixinha de como é uma pessoa evoluída, às vezes, e acaba se enganando. E concordo com você em todas essas palavras, quando você disse que só Deus sabe. Só Deus e os espíritos superiores que vivenciam isso. A Ó, gente mas eu só aprendi imagina. isso, Amanda. Aprendi isso entrevistando um monte de banda de rock espírita. Que Ai, eles vinham justamente com esse tipo de discurso, né? Então eu conversei com essas pessoas e elas falavam assim, cara, a gente vai nos lugares, as pessoas não querem ouvir rock na casa espírita, porque o rock é baixa vibração e não sei o quê, composições maravilhosas, letras lindíssimas, profundas, sabe? Que fazem você refletir. E aí o cara, não, mas não sei o que, é coisa do inferno. De novo, né? Voltando para aqueles conceitos enraigados que a gente também ainda tem. Nossa, assim, pra mim mesmo, eu me sinto mais ligada a Deus e amo, assim, prefiro música da Umbanda. 10.000 vezes, assim, no meu ponto de vista, na minha opinião, me elevam muito mais do que uma música espírita. Pra mim, uma música espírita me faz mais refletir sobre a vida e parar e pensar nas coisas erradas, assim, sabe? Que eu faço só de vez em quando, né? Que eu sou muito top, aí só de vez em quando que eu erro. Enquanto as músicas, assim, de Umbanda, pra mim, são as melhores. a gente já evoluiu muito, né, na nossa música, na questão das artes espíritas, por exemplo, né? A gente hoje já tem um repertório para se escolher. Eu lembro que no centro espírita, né, que eu trabalhava o primeiro, a gente recebeu um casal de pastor da protestante e disse assim, nossa, mas aqui é muito triste, não tem música, não tem nada. Por que vocês não tocam? Aí o diretor, porque aqui ninguém sabe tocar, né? Ele disse que tentou comprar um teclado uma vez, mas foi uma tragédia, né? Então é assim, né? Enfim, é o que tem, né? A gente vai na identificação, né? O que nos aproxima, o que nos eleva como espírito, o que nos aproxima de Deus. É isso, é isso. Então, É isso. o que nos transforma em pessoas melhores, né? O que nos afiniza, o que nos harmoniza. É isso que a gente tem que buscar. Qual é o estilo e como é a forma, onde eu vou ouvir, aí é de cada um. Olha, E tem que ser respeitado isso, né? por exemplo, aquela música do Tim Vanessa Aos Pés de um Monte, aquele foi inspiração total, meu filho. Porque uma música daquela eu nunca tinha ouvido, não. Não música espírita, né? E mesmo os Beatles têm algumas composições que foram inspiradas, né? Eles reconhecem A isso. Paula Fernandes também, que é da nossa atualidade, também ela já falou várias vezes que as músicas dela foram inspirações, né? Babado. Enfim, gente, foi o que eu coloquei aqui. É só pra quem gosta mesmo, né? Então, é questão de gosto. Eu, por exemplo, não suporto rock às 6 horas da manhã. Meu filho e meu marido já adoram, então eu sempre perco, né, nessa guerra. Vamos lá. Necessidades e sofrimentos físicos. Por que é que os espíritos dizem que sentem necessidade, fome, frio, calor e sofrimentos, né? Tristeza, angústias. Teoricamente eles não sentem, né? Porque eles não possuem mais corpo físico. Então essa questão da percepção das sensações físicas não é para existir, né? Já que eles não têm mais corpo físico. Mas quando o espírito diz que sofre, são porque eu repeti aqui. Quando eles dizem que sofre, são as angústias morais que mais o torturam do que os sofrimentos físicos, tá? Então, o que faz a gente sofrer no plano espiritual não é a fome, não é a sede, não é o frio, são essas angústias morais. É a culpa, é o remorso, é a tristeza que faz com que a gente sofra. E aí eu coloquei aqui uma pergunta. E por que eles relatam frio, calor, dor, fome nas reuniões e obras mediúnicas? A espiritualidade responde que isso é uma reminiscência do que padeceram durante a sua vida. É uma comparação que eles fazem para que a gente possa entender o que eles estão sentindo. É o meu para que a gente entenda. E assim a gente se compadece dos seus sofrimentos e tenta, né, ajudar eles de alguma forma, tá? Então, os sofrimentos dos espíritos são as angústias morais. Eles vão associar algum tipo de percepção, sensação que eles tiveram durante a vida. Por isso, geralmente dizem, eu tô sentindo muito frio, muito frio, muito frio, muita dor, muita fome. E, geralmente está associado à forma como eles desencarnaram, né? Aí a Paula colocou, da mesma forma acontece com o espírito suicida. Da mesma forma, todos nós, quando a gente desencarnar, a gente vai ter uma sensação, vai ter uma percepção diferente, né? Aí a Priscila falou, né, que eu pulei belezas naturais, ó, tá aqui.
As belezas naturais, eles são sensíveis de acordo com as aptidões que tenham para apreciar e para compreender, né? Então, para a gente, o nosso conceito de belo, assim como o nosso conceito de música, difere, né? De cada um de nós. O que é belo para um não é belo para o outro, e paciência, né? Ô, Ana, Oi. é Ana, né? Teu nome? Isso. Que eu erro sempre o nome das pessoas. Desculpa. Em relação a eles sentirem dor, frio, essas coisas, eu vou usar até um pensamento que tu falou em relação a que quando a gente desencarna, é tudo nosso pensamento, né? A gente que cria. E por eles desencarnarem nessa situação onde eles não têm um conhecimento espiritual, eles assimilam, eu acho, muito àquilo que eles já vivenciam, que eles sabem. No lugar deles sentir essa dor moral de primeiro, por não conhecer ou não estar ali arrependido, eles sentem essa dor, essa fome também. Isso. E depois, quando eles começam a realmente aprender a se arrepender ali, pedir a misericórdia divina, reconhecer Deus, aí sim eles sentem essas dores morais. Que até no livro O Céu e o Inferno tem um relato muito interessante, que é de um espírito já inteligente. Ele, durante a vida, ele era muito inteligente, e quando ele desencarna, ele fala que a pior coisa para ele ali foi quando ele se deparou com ele mesmo. Eu só não lembro qual é o relato. Ele fala que a pior coisa é quando ele relembra as situações que ele foi arrogante, que ele foi cruel com as pessoas, que ele falou coisas que não deveria ter falado. Isso era 1000 vezes pior do que as dores físicas. Eu achei isso bem interessante. É um relato bem extenso, onde tem duas visões de espíritos em sofrimento, distintas também, mas que relatam com uma profundidade muito boa essa questão da diferença, né? Da dor física, da matéria ali, para realmente uma dor moral, que é mais profunda. Isso. E que realmente ali vem da modificação, porque você só reconhece essas suas limitações morais quando você começa realmente a ter uma percepção de você mais próxima da realidade, quando você Isso. começa a se arrepender daquilo que você fez. E a gente, Tem uma outra. o Céu e o Inferno foi como eu falei com vocês, né? Uma reunião mediúnica transcrita. Tem diversos espíritos em diversas condições em que dá para a gente entender bem como é essas sensações, né? E sofrimento dos espíritos. Que foi, Rafa? Não tem uma outra coisa, a gente ficar pensando nos desencarnados, né, que tem todas essas sensações, né, e a gente tem que lembrar também que tudo está atrelado a quanto a gente está conectado à matéria. Quanto materialista eu sou, quanto mais materialista, quanto mais necessidade da carne e dos prazeres e das coisas que a carne me oferece, mais dificuldade eu vou ter nessa purificação. E eu não estou falando só de pessoas que desencarnaram por um motivo e que estão vagando aqui no planeta. Não, os que podem ir direto para um nosso lar qualquer, eles também vão ter essas necessidades. Uns mais e outros menos. Isso, como falei, de acordo com a sua conexão, né, com a sua necessidade da matéria. Então, quanto mais puro, né, corporalmente falando, acredito que um vegano, nesse caso, tem vantagem em cima de mim, porque é mais ou menos isso. Quanto mais eu tô Desmaterializado. falando da questão física, mas tem, como você falou, tem a questão moral, né? A gente chega lá, às vezes acha que é uma coisa e a gente vê aqui, às vezes, as coisas erradas que a gente fez e fica atormentado por conta disso também. É verdade. E a gente fica e isso nos prende a situações, a gente cria pensamentos que não saem da nossa cabeça, remorsos, então se conecta aos encarnados que ainda ficaram, né? Então tem várias correlações que a gente pode fazer nessa situação. E vai criando toda aquela atmosfera, né? Que a gente conversou, toda aquela projeção, como ele diz, toda aquela psicosfera, de acordo com o nosso pensamento, né? Para ver o quanto é imperioso aquele chamado de Jesus, né? Vigiai e orai. Falando sobre repouso, ó, os espíritos repousam não no sentido de dormirem, né? Ah, vai dormir. Não, o repouso dos espíritos é no sentido deles não estarem desenvolvendo uma atividade, desenvolvendo um trabalho, porque a ação dos espíritos é toda intelectual, né? E o repouso deles é moral. Então, olha só, né? Babado aqui. E para encerrar, né? Que já são 15 para as 10, gente, como a gente falou, graças a Deus, né? Foi bem bacana hoje, vocês interagiram bastante. Eu gosto quando é assim. Vocês sabem que eu gosto de trazer perguntinhas, né? Pra bugar a mente de vocês. Não, é pra trazer reflexão. Será que um dia deixaremos de sofrer nos dois planos da vida? O que é que vocês acham?
Será que aquela música da Marília Mendonça, que todo mundo vai sofrer, né? Será que um dia ninguém vai sofrer? O que é que vocês acham? Vocês acham que sim, que não? Eu acho que sim, mas aqui na Terra, eu acho que não. Na Terra eu acho bem possível. A gente tem muita coisa para crescer aqui e a gente só cresce, não pelo sofrimento, né? Mas a gente cresce pelas dificuldades e por tudo mais. E aí, quem mais? Quem mais? Quando a gente for um espírito desmaterializado, né? Por enquanto a gente é um espírito muito materializado, é preso à dualidade, é morte e vida, doença e saúde, né? Claro e escuro. Então essas dualidades a gente não convive com elas e só quando a gente atingir um patamar de espírito desmaterializado é que a gente vai deixar de sofrer. Por enquanto, isso é necessário para o nosso crescimento espiritual. É assim que eu vejo, né? É a conclusão Beleza. que eu cheguei. Aí a Priscila disse que concordou com o Gustavo, a Bárbara disse que veganos somos aliens, né? O Eduardo, só quando fomos espíritos perfeitos. A Priscila vai demorar ainda, haha. A Sara quando atingir a perfeição. Será que a gente só vai ser feliz quando a gente for um espírito perfeito? Dilemas, né? Isso aí é um dilema filosófico, né? E aí, como dever de casa, se vocês quiserem, depois do encontro, vão lá no Evangelho segundo o Espiritismo e leiam um item. A felicidade não é deste mundo. Muito bom. Deixa eu ver aqui onde é o capítulo, rapidinho. Ah, eu gostava de dizer, mas a gente entra naquela história, né? O que é felicidade pra você, né? Verdade. Aí a gente mergulha fundo nisso aí, né? A base se torna bem mais filosófica e a gente passaria a noite todinha filosofando sobre isso, sobre esse tema, felicidade. Ou o fim dos nossos sofrimentos, né? Então, eu deixo como sugestão vocês lerem esse item, a felicidade não é deste mundo, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? E é isso, gente. Explodimos o tempo, né? Mas é assim mesmo. Sinal que o estudo foi bem mastigadinho, né? E eu queria agradecer a todos que estiveram comigo hoje. Já eu estarei viajando. E eu queria agradecer mais uma vez a todos que estiveram aqui. Desculpa aí as falhas, a gaiatice. Tem momentos que eu tô bem gaiata mesmo. É típico de espírito zombeteiro, sabe? Batedor. Engraçadinho. Vamos fazer a nossa prece, então. Alguém quer fazer a nossa prece? Quem fizer a prece vai ganhar 10.000 bônus horas. Que eu tô com vale bônus horas. Rafa, tu quer fazer a nossa prece? Tu tá do microfone aberto aí? Meu microfone não tá aberto, não. Tá sim, pra mim tá aberto aqui. Isso talvez seja um sinal. Não tava. Alguém quer fazer a nossa prece? Beatriz, tu quer fazer a nossa prece? Vamos variar, né? Semana passada eu fiz um, dar oportunidade pra todo mundo, né? Ah, pois é, Bem justo. a Bárbara tá te denunciando aqui, ó. Agora ficou KK. Beatriz, Bárbara, quer fazer a nossa prece? Vamos lá, gente, coragem. Semana que vem eu não vou estar, mas na outra eu trago música, hein? Eu prometo. Não? Então vou fazer a nossa prece. Eu posso fazer. Aê! Os Gostamos. espíritos inspiraram alguém, amém. Fica à vontade. Vamos lá. Então, quem quiser fechar os olhos, vamos elevar nossos pensamentos, agradecer por essa noite de muito estudo, muito conhecimento, muita troca, que a gente possa continuar sempre assim, buscando evoluir, buscando aprender, para ajudar os próximos também. Pedir para que o Mestre Jesus, os espíritos de luz, abençoe as pessoas do nosso país nesse momento de sofrimento, muitos desencarnes, e que a semana de todo mundo possa ser abençoada. Assim seja. Obrigada, Beatriz. Assim seja. Boa noite, pessoal. Até a próxima quinta-feira, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. Boa noite, gente. Boa noite.